Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Marcos Bressan e bem-vindos a mais uma videoaula do Projeto Vai. O objetivo da aula de hoje é explicar o funcionamento teórico do módulo PWM, ok? Que na verdade faz parte do módulo CCP do PIC 16F628A. Para essa aula eu já vou assumir que você já sabe o que é uma modulação por largura de pulso, certo? Você sabe como funciona o PWM, você entende os conceitos de Duty Cycle e frequência de PWM. Então, o objetivo da aula, novamente, é explicar como é configurado o PWM nesse PIC, ok? Então, vamos lá. Bom, eu vou tentar ser o mais prático possível. Primeira coisa, quando a gente trabalhar com PWM nesse PIC, a gente vai trabalhar basicamente com 5 registradores, esses 5 de cima aqui. O primeiro deles é o T2CON, ok? Que vai ser responsável pela configuração do Timer 2. Já eu explico onde é que entra o Timer 2 aqui no PWM. Temos também o PR2, que é o valor de estouro do Timer 2. CCP1CON, configuração do módulo CCP e do PWM. CCPR1L, que é mais uma configuração do PWM. Aqui temos o TRIS-B, que acho que todo mundo já deve conhecer, né? Que é justamente a configuração da direção de dados no pino. E temos esses registradores aqui que estão relacionados à interrupção. Eu não vou tratá-los dele nessa aula, mas eu só deixei aqui que eles podem ter alguma utilização dependendo do programa que vocês forem elaborarem. Bom, a saída PWM do PIC é esse pino aqui, é o pino 9, certo? Que corresponde ao RB3/CCP1. Assim que a gente configurar o nosso PWM e configurar esse pino como saída, certo? No TRIS-B, a gente vai obter o sinal de PWM nesse pino aqui, ok? Então deixa eu explicar rapidinho onde é usado o Timer 2. O funcionamento do PWM ele é totalmente baseado na contagem que é realizada no Timer 2, certo? Então, a própria frequência do PWM está relacionada ao ciclo de contagem do Timer 2. Se você não sabe como funciona o Timer 2, é de uma maneira muito parecida que o Timer 0, certo? A diferença é que o Timer 2 ele é zerado quando o valor que está no TMR2 se iguala ao valor do PR2, certo? Que é um outro registrador, mais 1. Eu vou explicar um pouco mais no próximo slide. Bom, primeira coisa. Vamos tratar aqui de uma série de registradores, ok? Então, eu peço que vocês estejam munidos da tabela, do mapa da memória RAM, do PIC 16F628A, para ajudar vocês em se situar onde estão esses registradores em cada banco, ok? Então, o que acontece aqui? Primeiro, temos esse registrador que é o CCPR1L. Ele possui 8 bits, certo? Como todos os outros registradores. E reparem que aqui ele está concatenado, pelo menos nessa figura, ele está concatenado com esses 2 bits do registrador CCP1CON, que são os bits 5 nessa posição e o bit 4. Então, você pode considerar que isso tudo aqui é como se fosse a representação de um valor só, ok? De 10 bits. Então, a contagem dele vai de 0 até 1023, correto? Que 1023 seria se todos esses espaços fossem ocupados com o binário 1. Nesse ponto aqui, a gente tem o registrador Timer 2, ok? Também ele está presente na memória RAM. E ele também tem 8 bits, como todos os registradores, mas nessa figura aqui ele está concatenado com esses 2 bits aqui, que é o Q1 e o Q0. O bit Q1 ele está relacionado ao pré-scaler do Timer 2, já vou explicar. E o bit Q0 ele está relacionado também à contagem do ciclo de instrução, ok? Na verdade, do ciclo de oscilação do meu oscilador principal, ok? Então, bem aqui, a gente consegue formar um super registrador de 10 bits, que é composto pelo Timer 2, concatenado com esses 2 bits aqui menos significativos, ok? Essa contagem aqui também vai de 0 a 1023, que é o máximo, certo? Bem aqui a gente tem o registrador PR2, ele possui 8 bits e está
não, ele está representado aqui simplesmente pelos 8 bits. A gente não vai precisar concatenar ele a nenhum outro para poder trabalhar com o módulo PWM. Então, o que acontece aqui? Primeiramente, o que você deve saber é que a contagem do timer 2, ela zera assim que esses 8 bits se igualam ao valor dos 8 bits aqui, mais 1, certo? Então, assim que o timer 2, vamos olhar aqui está mais simples. Assim que o timer 2 ele é igual ao PR2 mais 1, o valor que tem aqui mais uma unidade, então a contagem é reiniciada. Então o timer 2 é zerado. A gente disse que o timer 2 estourou, ok? Então é assim que se baseia o ciclo de contagem do timer 2, certo? Assim que ele é sempre incrementado em uma unidade, e no momento que ele chega igual ao valor que está no PR2 mais 1, ele zera. Então, ele zerou, vai contando, PR2 mais 1, zerou de novo, certo? Então, até agora você tem alguma ideia de como funciona a contagem do timer 2. Mas, e para onde vão esses 2 bits aqui, ok? Inicialmente, quando a gente configura o nosso módulo PWM, e o ciclo é dado a partida, o que acontece é que o pino RB3, que é a saída do nosso módulo PWM, ele é colocado em nível alto. Então, a partir desse momento, no início da contagem, o nível alto é estabelecido no pino RB3. O que acontece é o seguinte. Bom, assim que o valor do timer 2 concatenado com esses 2 bits, ele é igual ao valor que está no CCPR1L concatenado com esses 2 bits, ou seja, assim que esses 10 bits aqui se igualam ao valor desses 10 bits, então, ó, nessa posição, notem que quando essa igualdade ocorre, a saída é colocada em nível lógico baixo, ok? E a saída volta a ser 1 quando o timer 2 ele estoura, ok? Quando ele se iguala novamente ao PR2 mais 1. Então, o que acontece aqui? O timer 2, contando que ele se igualou ao PR2 mais 1, então o timer 2 zera. E ele vai sendo incrementado, ok? E assim que o valor que está nesses 10 bits se iguala ao valor que está nesses 10 bits, a saída é colocada em nível lógico baixo. E assim que o timer 2 estoura novamente, ok? Isso é um ciclo. A saída volta a nível lógico alto e o PWM continua o funcionamento. Então, percebam que os bits que a gente vai configurar, os registradores que a gente vai ter que configurar aqui, é o PR2. O PR2 está intimamente ligado ao tamanho, ao tempo do PWM, ok? Porque quanto maior o PR2, mais tempo vai demorar para o ciclo reiniciar. E esses 2 registradores aqui que a gente vai ter que configurar para modificar os 10 bits e controlar em que momento, a partir de que momento desse período do PWM é que a saída vai para nível lógico baixo, ok? Então, se você perceber, o valor desses 10 bits aqui está intimamente relacionado ao ciclo de trabalho do PWM. Quanto maior o valor que tiver aqui, maior é esse retângulo, ok? Em relação ao nível lógico baixo. Então, mais tempo a saída passa em nível lógico alto que em nível lógico baixo. Então, de certo modo, a gente pode resumir de uma forma grosseira que o PR2 vai controlar a frequência do meu PWM e esses 10 bits aqui, correspondentes à concatenação do CCP R1L com esses 2 bits do CCP1COM, vão controlar o ciclo de trabalho do meu PWM. Então, vamos olhar nesse fluxograma aqui, o que acontece mais ou menos. Vou explicar de novo o que aconteceu aqui. Inicialmente é configurado, ok? Isso aqui a gente entra com esses dados. O timer 2 zera e o pino é colocado em nível lógico alto, nessa situação aqui. Então o timer 2 é acrescentado e logo depois ele pode se testar, ele é testado com o PR2 mais 1. Se for igual ao PR2 mais 1, então é reiniciado, ok? Se não, então ele é testado, o timer 2 mais esses 2 bits
ele é testado com o valor do CCP-R1L concatenado com o CCP1 com os bits 5 e 4. Se não for igual ainda, ok? Seria uma situação que a gente estaria nessa banda aqui, nesse instante, algum instante nessa ponta aqui. Então, simplesmente o timer 2 é incrementado, para ver se ele consegue alcançar ou o PR2 mais 1, ou se a concatenação dele com esses 2 bits alcança o valor que está escrito nesses 10 bits inicialmente, ok? Então percebam que a partir do momento em que isso aqui é falso e isso se torna verdadeiro, que seria exatamente nessa transição de nível lógico alto para nível lógico baixo, o pino RB3, que é o CCP1, ele é colocado em nível baixo justamente para indicar o ciclo em que não, o que não é o ciclo de trabalho, ok? Que não é o período em que o nível lógico da saída está em nível lógico alto. Então, a partir do momento que esses 10 bits aqui se igualam ao valor desses 10 bits, o pino RB3 é colocado em nível lógico baixo e continua incrementando o timer 2, até o momento que o timer 2 consegue atingir o PR2 mais 1, em que nesse momento o ciclo é iniciado, ok? Então novamente ocorre a ativação do pino RB3, colocado em nível lógico alto. Então isso aqui fica nesse loop, fica num loop aqui de teste, isso fica falso, então ocorre de novo, fica num loop, ok? Então, espero que vocês tenham entendido essa parte aqui. Se não, voltem ao vídeo aqui, vai ser importante mais tarde. Então, quais seriam as fórmulas para configurar, ok, a frequência e o duty cycle do meu PWM? Primeira coisa, o timer 2, esse TMR2, que é um registrador, ele tem que contar de 0 a PR2 mais 1. Em outras palavras, a gente precisa de PR2 mais 1 incrementos em timer 2 até ele estourar, correto? Só que cada incremento ocorre em 4 vezes tempo de oscilação vezes price scaler de timer 2 segundos. Vou explicar de onde vem isso aqui. Se você estiver lembrado, o ciclo de instrução do nosso PIC, ele ocorre em 4 ciclos de oscilação do nosso oscilador principal, ok? Então, na verdade, 4 vezes tempo de oscilação seria o tempo em que realmente ocorre um ciclo de instrução. E aqui o price scaler do timer 2, que eu vou explicar mais tarde também, ele vai ser como um divisor de frequência, ok? Então, ele serve, em outras palavras, como um multiplicador do tempo de incremento do timer 2. Bom, então, o que a gente pode fazer aqui é multiplicar os dois para saber qual é o período do PWM. Então, de posse do período do PWM, a gente pode calcular, invertendo essa equação. Calculando a inversa, a gente calcula que a frequência do PWM é dada pela frequência de oscilação sobre 4, sobre o PR2 mais 1, sobre o price scaler do timer 2. Se a gente isolar o PR2 aqui, para saber que valor a gente tem que colocar nesse registrador, resulta em que o PR2 tem que ser igual a essa fórmula aqui, ok? Então, muito simples, certo? Se eu quiser colocar uma certa frequência de PWM aqui, então simplesmente eu jogo nessa fórmula, descubro um valor para o PR2 e escrevo nesse registrador. Bom, os valores possíveis para o price scaler do timer 2 são 1, 14 e 16, ok? Então, se em um certo momento eu estou com uma frequência que é muito baixa, eu quero uma frequência muito baixa, de modo que eu não consigo escrever o valor que resulta aqui no PR2, eu posso aumentar o price scaler do timer 2, ok? Para que aumente o tempo dos incrementos e eu consiga uma frequência mais baixa, ok? Então, como fazer para obter cada um desses price scalers aqui? Eu preciso modificar os bits 1 e 0 do registrador T2COM. Então, se eu colocar 0 e 0, eu tenho o price scaler igual a 1. E se eu colocar 0 e 1 nos bits 1 e 0, eu tenho um price scaler 4, ok? Então, entra um fator 4 multiplicador aqui. E se eu colocar 1 no bit 1, e não importa o bit 0, vai ser o price scaler 16, ok?
esse x aqui indica a condição don't care, que significa que não importa qual seja o valor que esteja nesse bit, vai ser 16, certo? A partir do momento que o bit 1 for 1. E como é que a gente poderia fazer o Duty Cycle, ok? Como a gente calcularia o Duty Cycle? O Duty Cycle vai estar ligado à configuração do ciclo ativo do nosso PWM. Então, ó, como é que vai ser aqui? O timer 2, concatenado com esses dois bits aqui, que eu expliquei anteriormente, ele vai contar de 0 até o valor desses 10 bits, ok? Do CCP-R1L concatenado com os bits 5 e 4 do registrador CCP1COM. Então, ele vai contar de 0 até o valor desses 10 bits. E ele vai receber, então, esse valor aqui de incrementos. Concorda? E cada incremento vai ocorrer em tempo de oscilação vezes PriceScaler time 2 segundos. Uma coisa importante aqui, por que não tem esse fator 4 multiplicando? Porque esses dois bits eles estão ligados diretamente ao oscilador principal, ok? Inclusive o Q0 ele varia justamente com com o oscilador principal, e o Q1 seria o nível em que varia o PriceScaler do timer 2. Se o PriceScaler do timer 2, por exemplo, for 16, então o Q0 ele vai ter que variar 16 vezes para poder modificar o Q1, certo? Então, esses dois bits aqui, eles vão ser considerados no tempo de incremento. Então, cada incremento vai ocorrer em tempo de oscilação, ok? Do meu oscilador principal, vezes o PriceScaler do timer 2. Então, qual vai ser o tempo ativo do meu PWM? Vai ser dado pela multiplicação desses dois valores. Mas a gente sabe que o tempo ativo do nosso PWM ele é dado pelo Duty Cycle, ok? Vezes o tempo total do PWM. Se a gente usar e substituir na fórmula que a gente tinha anteriormente, aqui, da frequência do PWM, o tempo do PWM, a gente vai descobrir que o valor que a gente tem que colocar nesses 10 bits é o Duty Cycle desejado vezes PR2 mais 1 vezes 4. Uma coisa interessante que a gente pode imaginar aqui é que se a gente tratar 4 vezes PR2 mais 1, esse valor aqui em amarelo, se a gente tratar ele como número total de passos, então a fórmula ela vai ser mais simplificadamente deduzida como esses 10 bits iguais a Duty Cycle vezes o número de passos. Você pode imaginar que a partir do momento que a gente configura o nosso PR2, para um certo valor de PR2, é estabelecido o número total de passos. Por exemplo, se a gente colocar o PR2 igual a 1, então 1 mais 1 dá 2, vezes 4, 8. A gente pode imaginar que o ciclo do PWM, aquele tempo lá que é determinado também pelo PR2 aqui, ele vai ser dividido em 4 passos. E a gente precisa jogar nesses 10 bits aqui qual é o número do passo em que corresponde à ativação, na verdade a desativação do pino RB3, certo? A partir do momento que ele é colocado em nível lógico 0. Vou dar um exemplo aqui. Vamos fazer esse exemplo. Bom, nosso objetivo aqui é configurar o PWM para frequência de 10 kHz e ciclo de trabalho de 60%, o Duty Cycle de 60%, considerando que a gente está usando um oscilador com frequência de 20 MHz. Então, a primeira coisa que a gente faria, a gente calcularia o PR2, ok? E aqui eu apliquei um PriceScaler de 1 inicialmente. Então, ficaria 20 MB sobre 4 sobre 10K, e tudo isso menos 1, que resulta em 499. Mas uma coisa importante aqui, a gente não consegue armazenar o valor 499 em um registrador de 8 bits, ok? O máximo que a gente consegue aqui é 255. Então, isso não é possível. Solução, aumentar o PriceScaler do timer 2. Aumentar esse multiplicador aqui. Então, se a gente usar o PriceScaler 4, a gente consegue esse valor aqui para ser colocado no nosso PR2, que é o valor 124. Então, qual vai ser o número total de passos? Com 124 no PR2, vão ser 500 passos. Então, qual é o nosso objetivo aqui?
A gente vai descobrir a quantidade, o valor que tem que ser armazenado nesses 10 bits vai ser igual a 60% de 500 passos, que é 300. Ou seja, o nosso tempo total do PWM é dividido em 500 passos, e no passo 300 é que o valor do RB3 vai para nível lógico baixo, ok? Então esse 300 aqui representa a quantidade de passos em nível lógico alto. Bom, e aqui temos só uma tabelinha representando que valor a gente teria que colocar no T2CON, nos bits 1 e 0 desse registrador, para obter esse multiplicador aqui de 4, ok? Então o multiplicador de 4 é quando a gente coloca 0 e 1 nesses dois bits. Bom, pessoal, obrigado pela visualização. Eu vou voltar em breve dando a explicação prática do PWM e do PIC. Então, bons estudos para vocês e acompanhem nosso canal. Até mais.